Oriente, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos caminhos, as nossas escolhas, Senhor, para que possamos escolher a Ti sempre, Senhor. Escolher aquilo que vem de Ti e não aquilo que vem de nós, porque somos falhos, somos pequenos, somos pecadores, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão para cumprir o propósito que é a família. Em nome de Jesus. Amém. Atrás aqui, que a Stephanie vai ler. Quer que eu segure? Quer, por favor. A oferta para os santos. Na minha Bíblia é o primeiro. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 ao 15. A oferta para os santos. No tocante à ministração aos santos, é supérfluo para mim escrever-vos, porque eu conheço a presteza de vossa mente, da qual me glorio de vós para com os da Macedônia, que a Acaia estava pronta há 1 ano, e vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas eu enviei os irmãos para que a nossa glória em vós não seja vã nesta parte, para que, como eu disse, possais estar prontos. Para que não aconteça que, se os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós, para não dizermos vós, não fosses envergonhados nesta mesma glória confiante. Portanto, achai necessário exortar os irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparem-se de antemão a vossa recompensa, da qual fostes notificado, antes para que a mesma esteja pronta, com a questão de generosidade, não de avareza. Mas digo isto: o que semeia com moderação, também colherá com moderação. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundante em vós, para que vós, tendo sempre a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Conforme está escrito, ele espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministra o pão para o alimento, e multiplique essa vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas, para que a generosidade, a qual faz através de nós, ações de graça a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante, mas é abundante também em muitas ações de graças a Deus. Pois pela experiência dessa ministração, eles glorificam a Deus pela vossa submissão ao Evangelho de Cristo, pela vossa distribuição liberal, para que com eles e para com todos os homens, e pela oração por vós, ansiando por vós, por causa da superior graça de Deus em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Descritivo. Explica aí o que você entendeu. Aqui está falando, esse capítulo fala, como o próprio título diz, né, a oferta dos anjos, né? E me tocou bastante essa passagem do versículo 7, cada homem dê conforme propôs o seu coração, não com mais vontade, mas por necessidade, por Deus ama um alegre doador. É aquilo, né, que nós ofertamos aquilo que temos. Assim, nós não ofertamos a nossa oferta como santos, é porque Deus, em vossa santidade, redime a nossa identidade. Porque Deus, nós não fazemos porque nós temos uma obrigação. Não, nós fazemos porque nós somos, porque Deus é e nós também somos. Então, a nossa oferta é de acordo com aquilo que nós entendemos que nós somos em Deus. Não é uma troca. Vou fazer um evangelho de obras, eu vou fazer para obter algo. Não, já foi nos dado. E por isso que a nossa oferta é de acordo com o nosso coração. E aí, quando ele fala assim, que, portanto, cada homem dê conforme propôs no seu coração, o que está proposto em nosso coração para nós ofertarmos? O que tem tido no nosso coração para a gente retribuir? Se a gente está ofertando pouco, então tem pouco de Espírito Santo dentro de nós para nós ofertarmos. Se a gente está ofertando abundantemente, então é porque esse Espírito está transbordando dentro de nós.
E aqui está falando, né, que Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós. Que a graça ela é imerecida e transbordante, né? As bênçãos de Deus são transbordantes. A bênção de Deus não é para a gente reter. E Deus, quando você se dispõe a dar aquilo que Deus está te dando, Ele vai te dar cada vez mais. Cada vez mais. Aí, quanto mais você busca, mais você recebe. Por que, às vezes, a gente olha, tem a nossa cultura da comparação, por que que a irmã está recebendo mais? Porque ela está buscando mais, ela está servindo mais, ela está fazendo mais. E Deus, ele é esse Deus abundante. A fonte não vai secar. Quanto mais você for até Ele, mais Ele vai te dar. Quanto mais você receber, mais você Significa que vai dar só coisa boa. boa. Até porque os nossos testemunhos vêm muito das nossas dores. Porque Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E ele quer mais o nosso testemunho do que o nosso conhecimento, porque o nosso testemunho é o que alcança o coração das pessoas. Amém. Gente, que linda, hein? Que linda a gente ouvir uma jovem, né? Igual a Stephanie, solteira, com tanta profundidade em Deus. Porque o que ela falou aqui é muito importante e profundo, né? E sobre isso que a gente vai refletir essa manhã. O título desse texto fala de sementeira e o que fala, Silmara? E a colheita. A sementeira e a colheita. Quem mais quer falar? Quer falar um pouquinho, Silmara? Vou passar aqui para você. Então, o apóstolo Paulo estava advertindo, né, as pessoas que provavelmente elas precisariam dar oferta e que eles estivessem preparados de coração e preparados também na administração dessa oferta. Então, acho que fala também dessa questão, né, da gente, igual, acho que foi a última reunião que eu tive, de se organizar para poder estar pronto, para estar acolhendo os necessitados que vão aparecer também. Por exemplo, hoje eu sou da presbiteriana, né? Então, ontem a gente o meu esposo foi na casa de um jovem, né? Um jovem que está frequentando a igreja, ele tem autismo e tem um filho, e o filho falou para o pessoal lá da escolinha, né? Que ele estava dormindo mal, porque o colchão era muito duro e tal. Então, eles foram até lá, chegaram lá, era um quartinho pequenininho, uma janelinha de nada, dormindo no colchão de 1 centímetro. Então, a gente tem que estar com o coração também aberto a acolher também, né? Essas pessoas que às vezes buscam com essa necessidade. E eu acho que aqui o Paulo aqui ele pediu, né, para ter essa organização, para que eles estivessem preparados, né? Do contrário, vai mandar alguns macedônios e descobrirem que vocês. Ele ficou preocupado. Se descobrirem que mandar os macedônios descobrirem que eles não estavam preparados, seria uma vergonha para eles, né? Seria uma vergonha para o povo de Deus nessa situação. Então, acho que é também uma advertência, né? O texto também. Além de demonstrar, eu percebi isso também. Muito bom. Meninas, acaba que eu fico falando muito, né? Alguém do online quer falar sobre esse texto? Vamos caminhar junto no texto? Vamos começar lá, todo mundo abre a Bíblia. Acho pedagógico você abrir a Bíblia aí no seu celular ou quem tiver a Bíblia de papel. No verso 1, o apóstolo Paulo fala assim, da necessidade de orientar. Então, irmãs, é necessário que a gente seja orientada. Todo mundo precisa de orientação. Quem acha que não precisa de orientação, já pode ser recolhido, voltar para o Senhor, né? Porque todos nós precisamos de orientação. Então, ele fala da necessidade. No verso 2, ele reconhece a disposição. Irmã, disposição é algo que nós temos que todos os dias nos esforçar. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele vai colocar impedimento, ele vai colocar condições, ele vai sempre falar para você se, acaso, é sempre condições para te impedir de fazer algo. No verso 4, ele fala assim, sobre estar despreparado.
Então, ele falou da necessidade, todos nós temos necessidade de instrução. Ele falou que reconhece disposição. Então, disposição é algo que a gente deve lutar, buscar, porque pela carne ninguém vai ficar disposta a vir na oração. Nós somos mais dispostos a ir no shopping, nós somos mais dispostos a comer um bolo de chocolate, né? A comer uma barra de chocolate. A gente tem disposição para muita coisa, mas para a oração a gente tem que se esforçar. E ele fala lá no verso 4 sobre nos encontrarmos despreparados. Quem que é o inimigo das nossas almas? A distração. A distração é um grande inimigo das nossas almas. Por quê? Porque quando você está distraída, você não está com a armadura de Deus. Você pode ser pega muito fácil, presa fácil. Hoje, o texto do devocional do Holy Bible fala que o diabo anda ao derredor, buscando o quê? Alguém para devorar. Então, nós precisamos não estar o quê? Despreparadas, distraídas, desatentas. As solteiras, as virgens nécias, elas estavam distraídas. Então, a todo tempo, isso é uma orientação de Jesus para todas nós. Orar e vigiar. É a todo tempo. É de noite, é onde você entrar, é quando você acordar, é na hora de escolher uma roupa, é na hora de estacionar um carro. Não podemos estar distraídos. E aí, ele vai falar da semeadura, de semear com generosidade. Ele fala que quem semeia com moderação vai colher com moderação. Quem quer colher com moderação aqui, levanta a mão. Deixa eu abrir. Quem quer colher com abundância? E aí, irmãs, o que é colher? Às vezes a gente acha que semear só está ligado a financeiro. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Porque tudo que você semeia, você vai colher. Provérbios diz que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tudo, irmãs. Fofoca que você semear, você vai colher muitas vezes mais. Maledicência que você semear, você vai colher muito mais. Inveja que você semear, você vai colher muito mais. Então, você vai colher abundante, hein? Todo mundo levantou a mão aqui para colher abundante. Já parou para meditar? Naquilo que você semeou que não era bom, que você vai colher em abundância? Então, tudo que a gente semear, nós vamos colher. E semeadura não diz respeito apenas a recurso financeiro, diz respeito a amar pessoas, se doar a pessoas, ouvir pessoas, ser diligente, ser cuidadoso com o coração da sua irmã, estar atento à necessidade de cada um. Nós temos várias irmãs aqui com desafios e elas estão aqui porque elas nunca deixaram de ser acolhidas. Ainda que, às vezes, financeiramente, nós não podemos arcar com todo o recurso. Mas em amor, em orientação, em auxílio, em oração, nós todas estamos o quê? Semeando umas na vida das outras. Cada um contribua conforme determinou no coração. Mas aí, se o seu coração não estiver cheio, você vai semear? Porque do coração é que flui fontes de vida. É do nosso coração que flui. Se o seu coração é um coração sovina, irmã, você vai ser sempre uma pessoa sovina. Às vezes, a gente vê algumas pessoas que têm tanto recurso, né? Tanta questão financeira, mas na generosidade tem dificuldade. Deus quer para nós um coração generoso, tendo pouco ou tendo muito. Porque quem é fiel no pouco é no muito, irmão. Quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Tem muita gente aguardando ter muito para ser fiel.
Eu só vou ser fiel quando eu tiver muito. Vai morrer sem ter muito, porque nunca foi fiel no pouco, nunca vai ter muito, irmã. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem não semeia tudo, sabe o que que é tudo? Tudo é seu tempo, tudo é sua vida, sua família, sua profissão. Recentemente, eu pedi para uma pessoa que não era cristã atender alguém que não podia pagar. Mas eu também pedi para alguém que era cristã para atender essa pessoa. O irmão que era cristão não atendeu e que não era atendeu. O que que Paulo está falando aqui? Você é um bom testemunho de Cristo? Você é um bom testemunho de Cristo? Porque, irmãs, às vezes a gente olha tão pequeno, olha tão pouco, sabe? Você tem um bolo e você guarda aquele bolo e ele perde. O maná era diário para dar uma pedagogia para nós de que Deus supre todas as nossas necessidades diariamente. Ele só apodrecia no outro dia para nos ensinar a pedagogia de que não é para entesourar. O homem que teve uma colheita abundante olhou para o celeiro e falou: se eu vou derrubar esse e vou construir um maior para guardar mais. No mesmo dia, Deus pediu para ele a alma dele. Isso significa que Deus deu uma direção de que esse homem não foi para a eternidade, não foi salvo. Porque apesar de ser próspero financeiramente, emocionalmente, ele era paupérrimo. Próspero, irmão, não é quem tem dinheiro, é quem sabe repartir. É o contentamento, é o conhecer da palavra, é oferecer o seu tempo. Irmãs, a gente fez uma viagem agora, trabalhando, uma semana. Nós ficamos uma semana trabalhando para o Senhor. Tudo bem, a gente viajou, passeou, tal. Nós temos negócio, nós temos empresa, nós temos conta para pagar. Mas, irmãos, Deus supre todas as coisas. Porque antes da gente ser feito, a comida já tinha sido feita. A casa já tinha sido feita. Lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, ele já tinha feito tudo para você comer, onde morar. E você nasceu depois. Então, a comida e o recurso não é depois, é antes. Deus já preparou. Aí você fala assim: ah, mas e fulano está passando necessidade? Ele já orou? Ele já compartilhou com os irmãos? Ele já buscou o motivo da necessidade? Porque, irmãs, muitas pessoas que estão na rua são os rebeldes sem condição de ser assistido. A gente já fez trabalho com um morador de rua. O morador de rua, ele não quer se submeter. Ele não submete a uma casa, ele não submete a banho, ele não submete a moradia, ele não submete a nada. Os trabalhos que a gente tem com moradores de rua, o percentual é baixíssimo, porque sobre eles opera o espírito da rebeldia. Mas muitos irmãos, às vezes, têm pouco recurso e vivem uma vida com muita prosperidade. Porque ora antes de fazer o gasto, discerne em Deus se aquilo que ele está fazendo foi uma orientação de Deus. E às vezes Deus vai permitir que a gente perca recurso para ganhar salvação. Tem lugares que Deus vai permitir que haja escassez, para que na escassez a presença de Deus seja real. Então, não preguem teologia da prosperidade. Se você vier para a reunião e orar, Deus vai te abastar financeiramente, porque isso não é verdade. Deus vai resolver seus problemas, isso não é verdade. Venha para a reunião para ter comunhão com Deus, para conhecer esse Deus que é dono de todas as coisas, inclusive do recurso. E pode até te dar o recurso.
e pode até resolver os seus problemas. Se tudo que você entregar para ele estiver em conformidade com o que ele planejou para mim e para você desde a eternidade. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Ninguém escolhe parar de trabalhar para poder vir servir ao Senhor. Isso é algo divino, que vem de dentro para fora. De dentro para fora. As escolhas nossas são sementes. E essas sementes vão frutificar. E elas, às vezes, vão frutificar por 1, por 10 e por 100. Então, que a gente seja aqui como o Paulo. Que a gente seja atento à necessidade. Que, às vezes, Deus vai colocar alguém perto de você para você suprir a necessidade daquela pessoa. Você é a resposta para aquela pessoa. De orientação, às vezes financeira, às vezes você vai comprar. Nós aqui nos unimos e prestigiamos umas às outras. Naquilo que nós estamos necessitando, nós montamos um grupo chamado Conecta, para que a gente possa prestigiar umas às outras. E indicar pessoas que têm o quê? Os mesmos princípios que nós temos. De honra, de verdade, de diligência, de seriedade, de princípios. E aí, vamos continuar aqui o que o Paulo fala aqui. Resolver um negócio que me veio muito forte agora. Paulo também fala em Romanos 12, ele é a partir do 3, que nós temos que nos autoavaliar a partir da nossa proporção de fé. Ou seja, aquilo que está dentro de nós é aquilo que nós vamos oferecer. Assim como que o que está dentro é o que sai que contamina o homem. Ou seja, a fé, ela também é um exercício. A partir do momento que muitas vezes nós não vamos sentir, nós vamos precisar exercitar a fé. E é nesse exercício que vem a nossa autoavaliação. É verdade. E essa é a nossa entrega, né? Só terminar esse texto que eu estava lendo aqui, já passo aqui. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Irmã, você já foi enriquecida em paciência? Sabe o que é ser enriquecida em paciência? É você ser testada até não suportar mais. Aí você está sendo enriquecida em paciência. Sabe o que é ser enriquecida em bondade, irmão? É você ter tudo para fazer a maldade e optar pela bondade. Sabe o que é ser enriquecida em amor, irmãs? É amar incondicionalmente. Amar quem te fere. Amar quem te persegue. Amar quem deseja o mal contra você. É sobre isso que Paulo está falando. Porque ser enriquecida de todas as formas é o que nós estamos buscando aqui. É sermos enriquecidas em conhecimento, em longanimidade, em bondade, em mansidão, em domínio próprio. Porque não somos nós. Não é sobre a Lalá, não é sobre a Stephanie, não é sobre a Grazi, não é sobre nós. É sobre ele. E ele olhou para as pessoas com um olhar de amor, de piedade, não pelo que elas faziam, porque muitas vezes nós aqui nos reunimos para falar o que a outra faz. Irmãs, misericórdia, em nome de Jesus. Se você se reúne para falar o que o outro faz, muitos se reunirão para falar de você, porque a colheita vai ser abundante. Todo mundo levantou a mão para a colheita abundante. Então, que a gente seja pessoas que todas nós sondemos o nosso coração para que dele flua rios de águas vivas, que seja um coração bondoso, benigno, cheio de amor. Que a gente não seja conhecido quando alguém falar de mim e de você, ai, Deus me livre. Nossa, nem quero chegar perto. Amém? Amém. Maravilha. Bom dia, meninas. Eu vou falar a respeito aqui do versículo 5. Fala assim:
Por isso achei que era preciso que os irmãos fossem antes de mim preparar uma oferta que vocês se prometeram. Então, havia uma oferta que havia sido prometida pelo, pelo povo de Corinto. E aí Paulo está lembrando dessa oferta aqui para eles. Para vocês, é bom. Paulo é tão paizão assim, né? E fala assim: olha, vocês lembram, vocês fizeram um compromisso de ofertar. Aí ele pega e fala assim: olha, imagina se eu levo lá o irmão Macedônia. A Macedônia, ali um pouquinho abaixo da Grécia, era onde tinha mais pobreza. Então ele fala assim: eu vou levar um irmão que é bem pobrezinho. E aí, às vezes você vai ficar com vergonha, porque eles ofertaram muito. No capítulo 8 fala que eles ofertaram muito. Os macedônios mesmo, lá na, na dificuldade mesmo financeira deles, na pobreza deles, eles ofertaram muito. Então, Paulo, olha, se eu levar aí, vocês vão ficar constrangidos se vocês não estiverem preparados. Por quê? Porque vocês prometeram. Então, é essa a situação aqui. E aí vem ele falar, se organizem, né? E esse se organizar, ele é um dom. Lá em 1 Coríntios 12, fala dos dons lá. E depois dos dons lá de cura, inclusive, fala dons de governo e organização. Uns falam dom de governo, outros falam dom de organização. Então, quem tem o dom de organização tem o dom de governo, porque é semelhante. Então, o Paulo, ele vem trazer isso para quê? A semente, o poder está na semente, o poder não está na pessoa que semeou. O poder está na semente e na terra. Você pode fazer, multiplicar uma sementinha lá na terra, que às vezes a gente fala assim, né? Ah, eu queria um carvalho. Se te der uma semente de carvalho, às vezes você não vai ver o carvalho. E aí, às vezes, o que você não vai ver, você não quer plantar. E aí, Deus convida a gente a plantar e semear. Por quê? Porque nós não temos espírito de escassez. Escassez é um espírito que ele ronda o Brasil, porque fomos um país colonizado. Então, o que é a escassez? Vai ter para ele, às vezes não vai ter para mim, então eu vou segurar para mim, porque às vezes vai faltar para mim. E nós temos um pai, e no nosso pai, ele fala o quê? Ele vai cuidar. Então, se ele vai cuidar, eu não tenho que reter. Então, eu sempre vou semear, porque é só isso que eu posso fazer. Quem dá a semente é Deus, quem dá o sol é Deus, quem dá o sol é Deus, quem dá a chuva é Deus, e quem faz multiplicar a semente é Deus. Então, assim, que o que vier na nossa mão, a gente não pensa que é só para a gente comer. Não coma tudo, entendeu? Não coma sementes. Se organize. Se organize. Por quê? Porque a semente, ela é para ser lançada. Então, é isso que Paulo fala, vamos organizar. Vocês prometeram, vocês podem muito, vocês são uma igreja muito rica. Então, vamos organizar essa colheita, essa semente que vocês estão plantando. Por quê? Porque nós vamos levar lá para o povo que está em Jerusalém, que era o quê? A primeira igreja que surgiu, gente. A primeira igreja que surgiu estava sendo perseguida. Vamos levar essa oferta para quem? Para quem eu nem vou ver, nem conheço. É fácil semear assim? Não é fácil. Porque a gente quer semear aqui, onde a gente vê que às vezes a gente vai colher, a gente vai ter algum retorno. Então, esse é o convite para nós que estamos lendo 2 Coríntios 9. Vamos semear até onde não conhecemos. Em pessoas que nem sabemos quem é, mas que estão em dificuldade. Nem. Deixa eu falar. Fala aí. Fala alto. Ah, vou tentar. Esse texto é muito rico, né, gente? Aliás, todos os textos são muito ricos. E quando Paulo fala que se ele levar os irmãos e eles não estiverem preparados, será uma vergonha. Gente, só sente vergonha quem é responsável, quem é cristão, quem tem bons princípios. Senão as coisas acontecem, as falhas acontecem e as pessoas não sentem vergonha. Como nós temos exemplo disso no nosso país.
né? Que tem pessoas que precisavam ter vergonha daquilo que fazem e não sentem. Então, esse é o princípio da culpa real, daquela culpa que a gente precisa ter para se arrepender. Porque a gente sabe que tem a culpa real e tem as falsas culpas que a gente tem que trabalhar assim, tirar essas culpas e se sentir livre para poder fazer o que precisa fazer, né? Então, é muito importante a gente poder separar o que é uma culpa, um erro que eu fiz, algo que eu errei, que eu preciso ir lá, pedir perdão, consertar. E daquela culpa que eu não tenho razão de ter e que eu fico ali me martirizando. Então, Paulo fala que ele não quer sentir vergonha, nem mesmo vocês vão querer sentir vergonha, vai ficar ruim por sentir vergonha, né? Então, olha o quanto é rico isso, o quanto é importante a gente ter os princípios cristãos, aquilo que Cristo ensinou, né? O poder ajudar, o saber receber também, porque tem pessoas que não sabem receber, né? Às vezes o outro quer ajudar, mas tem um orgulho, tem um egoísmo em si, e que a pessoa não vai querer aceitar. Isso acontece também conosco, né? Então é muito importante você saber tanto doar quanto saber ter a humildade para receber. Isso é importante. A palavra estava falando dos moradores de ruas que estão rebeldes, não sabem receber, não querem ter mudança, né? A maioria deles. Então, e muitas vezes, a gente não precisa ser morador de rua, às vezes, para não saber receber, né? Às vezes a gente não tem humildade para receber, não tem amizade para chegar, não tem humildade para chegar e falar: "Olha, eu preciso disso, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu conselho." A gente precisa, assim, um do outro. Ontem ainda estava falando isso com meu marido, o quanto é importante a gente ter alguém que, às vezes, que saiba mais do que a gente, que tenha uma experiência para poder compartilhar, né? Então é isso, é a gente saber que a graça de Deus está conosco, que nos ensina todos os dias para que nós possamos tanto doar, ajudar, quanto receber também. Amém. 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 Lembrei uma coisa que o Paulo Júnior fala, e eu não vou deixar de entregar, porque como eu ando muito com o Paulo Júnior, eu posso repartir as coisas que ele fala, né? É verdade. Existe uma diferença de semente para grão. Qual a diferença, irmãs? Todo mundo aqui ouve Paulo Júnior. Qual a diferença de semente para grão? O grão não germina. Que mais? Semente germina. Irmãs, semente e grão germina, mas só semente cumpre propósito. Que lindo. Uau. Existe uma grande diferença. Quando você semeia no que não cumpre propósito, é grão. Vai para a privada, você dá descarga, virou fezes ou urina, certo? Mas quando você semeia no que cumpre propósito, isso edifica o reino. Então nós precisamos entender se nós temos grãos ou sementes, porque a semente vai germinar com propósito. Então, você pode semear, igual a Deb falou, você pode semear numa igreja que você não conhece ninguém, você pode semear na vida de alguém que você não conhece ninguém. Por quê? Porque você é uma mulher que tem comunhão com Deus e no seu interior flui rios de águas vivas e você sabe que aquilo cumpre propósito. Então, você semeia, até porque nós somos mordomos do recurso de Deus. E nós temos que semear tudo aquilo que Deus dá para nós no lugar certo. E quando a Derby estava falando aqui, as irmãs estavam falando, a gente ainda tem um tempinho, eu lembrei da parábola do semeador. O que impede a semente de nascer, amadas? Vamos analisar aqui. Pedra, primeiro. Primeiro são as pedras e espinhos. Por quê? Porque abafa a semente. O que é pedra? Vamos meditar sobre isso hoje. O que está te impedindo de ser uma semeadeira de sementes que cumprem propósitos e não de grãos? Quais são as pedras e os espinhos que te impedem de semear? A segunda,
A segunda terra que não recebe a semente, qual que é? Areia, né? Beira do caminho. É a beira do caminho. É. A beira do caminho é aquela pessoa distraída. Distraída. E o que nos impede terceiro são as coisas desse mundo, a futilidade. Estar olhando para aquilo que a gente não tem que olhar. Ficar preocupado em aparecer, em ser reconhecido, em ser notado, em ser. Certo? Em ser percebido. Irmãs, a nossa beleza vem do interior, não de fora. Isso não significa que você não tem que se cuidar. Estou aqui me cuidando. Comecei um tratamento ano passado, em março do ano passado, com a endócrina. Estava com todas as minhas taxas alteradas. Perdi 9 quilos. Para quê? Para ser uma semeadeira dentro da minha casa, com responsabilidade e com propósito. Porque o meu marido precisa da minha saúde, a minha filha precisa da minha saúde, precisa do meu equilíbrio emocional. Para quê? Para que tudo aquilo que eu semear na minha casa cumpra propósito. Não adianta eu vir aqui semear no Cartas e não semear na minha casa. Então ficamos uma semana viajando, vou dar mais um testemunho. Tem tempo? E aí a minha filha ontem falou para mim assim, mãe, eu estava com muita saudade. Vocês ficaram 7 dias fora, meu avô foi internado, as suas amigas me ligaram. As suas amigas me levaram para a igreja. E eu tive um sonho. Depois você vai cortar, Grace, essa parte. Eu tive um sonho em que a senhora e meu pai sofriam um acidente de avião e morriam. E eu pensava assim, quem vai me ajudar? E eu percebi que todas as pessoas da nossa relação queriam me enganar. E ela foi nomeando, um por um. E aí, mãe, eu lembrei de uma pessoa, um amigo do meu pai, da igreja. E ele pegou o carro e foi comigo contar as coisas que a senhora tinha deixado. E ele falava assim para o irmão, não, isso você não vai passar ela para trás. Você vai pagar, porque isso é dela. E aí, mãe, Deus me mostrou 5 pessoas que eu poderia contar se hoje a senhora e meu pai falecer. Pastor Paulo Júnior, Ricardo Felipe, Tiago e Janaína e o Reinaldinho. Mãe, muito forte. E eu deixei ela sair com meu sobrinho e fiquei chorando. Porque ela entendeu que aqui, no meio do povo de Deus, ela tem um povo por ela, mesmo que eu e o meu marido não estejamos mais aqui amanhã. Amém. Então, valeu a pena. Quando um dia a Paula Araújo chegou para mim e falou assim, Lala, Deus me falou para você cuidar do coração da Rebeca, porque você está entregando muito para a igreja e não está cuidando do coração da sua filha. Imediatamente eu retrocedi, irmãos. Retrocedi na minha caminhada e fui para dentro da minha casa cuidar da minha filha. Ouvir o coração dela, tratar o coração dela. Sabe por quê, irmãs? Não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha casa. Uhum. Então, a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que cuidar para que a semente da palavra caia no nosso coração num solo fértil. E as nossas sementes serão sementes com propósito, porque o nosso coração é um solo fértil. O meu e o seu coração é um solo fértil. E todas as vezes que Deus semear uma palavra, ela vai frutificar. Então, não é que eu não tenho problema. Tem problema na minha casa, tem problema de casamento. Vou para o encontro de casais. Eu acho que eu vou muito para encontro, irmãs, porque meu casamento é um grande desafio. Eu tenho um ministério de casais, mas em tudo que a gente tem um ministério, a gente é provado. Nós vamos falar sobre culpa e perdão. Essa foi a palavra, minha doença para o encontro. Falar sobre confissão de pecados. Irmã, foi uma confessação de pecado lá em casa, deixa eu te falar. Tivemos que passar no moedor, sabe por quê, irmã? A pregação não é genuína se ela não passar por você.
Nós tivemos que brigar. Nós dois tivemos que brigar para poder confessar pecado um pro outro um dia antes, para chegar lá, ó, no Espírito. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo com você. Deus quer entregar algo que passa por dentro de você. Isso não é para te matar. Isso é para cumprir propósito. Isso é para gerar vida. Isso é para transformar pessoas ao seu redor. Isso é para semear sementes que são eternas, irmãs. Sementes eternas. E aí eu fui muito chorona contar para meu marido. Preocupada que ele não contou as coisas para a Rebeca. A Rebeca não sabe como é que são os negócios. Só eu querendo resolver. A mulher sempre vai para esse lugar. Ele olhou para mim e falou assim: vou ter uma conversa séria com a Rebeca para explicar para ela que ela nunca dependeu de recursos nossos, nem de nada que a gente tem, mas que ela tem que aprender a depender do Senhor, que é o pai dela, e que ele nunca vai deixar faltar. E se ela ficar órfã, Deus vai ser o Deus, vai cuidar dela. Então, eu vou ter uma conversa séria com ela. Não, eu tô chorando. Achei que você ia passar os negócios, ensinar para ela onde que tem conta em banco, tal. Irmãs, é por isso que nós precisamos do diferente. O homem pensa diferente da mulher. E juntos somos um ser humano. Por quê? Porque naquilo que nós somos fracas, eles são fortes. Naquilo que eles são fracos, nós somos fortes. E que esse texto ache lugar no nosso coração. Que nossas sementes não sejam grão, mas sejam sementes. Que a concupiscência da carne, as coisas desse mundo, não impeçam a gente de ser um terreno fértil e de frutificar e semear na vida dos nossos irmãos. Mesmo quando você não tem vontade. Porque o DNA de Cristo mora em mim e em você. Amém? Amém. Meninas, Júnior, Margarete, bom dia. Paola, Carol, Grace, Beth. Beth levou a Rebeca para a igreja. Obrigada, Beth. Maíli, as meninas todas que estão aqui no online. Maria Helena Arruda. A Maria Helena ela não fala, né, gente? Mas ela está em toda reunião. Desde 2020. Desde 2020. São 6 anos ininterruptos. Tem algumas que eu não conheço. A Júlia Alcamin, não te conheço ainda. Prazer, Júlia. E nós estamos aqui com a Maíli, né, gente? Bárbara viajou comigo. Bárbara, você quer falar um pouquinho? Conta aqui para as meninas algo que você recebeu lá nesse encontro de casais, como que foi para você e para o Henrique. Quer falar? Oi, querida. Oi, Tudo querida. bom? Foi, sem dúvida, superou as nossas expectativas. Foi um momento de muita graça, de muita reflexão. Quando a gente é tão bem acolhido, igual a Lala falou, assim, a gente viu lá nas palestras, né, ouvindo as pessoas falarem, casais humanos reais, pessoas que têm desafios, pessoas que não estão ali para passarem para a gente uma imagem de, né, que conseguem, que está tudo mais perfeito, não, pelo contrário, casamentos reais, desafios com os quais a gente se identifica, a gente vê que quem está falando, quem está seguindo ali, são pessoas que realmente vivem aquilo que falam, né, que tiveram seu encontro com Deus, que tiveram momentos desafiadores, que foram testadas, né, que prepararam o coração, muitas tiveram que ter o coração, como a gente fala, macetado, apertado, exprimido, para ser quebrado mesmo, e estão ali. Então, para a gente, Lala, você foi falando, eu fui lembrando, foi muita bênção, foi muito tempo de aprendizado, de reflexão, né? Um momento de reflexão para os casais também. Acaba que no dia a dia é tudo tão corrido, a gente fica no piloto automático. Então, foi um momento mesmo de abrir para Deus entrar, né, para Jesus fazer parte mesmo do casamento, de refletir, de pedir desculpa, de pedir perdão, de olhar, cada um olhar para si, né, preparar, cuidar melhor do próprio coração, para poder cuidar né, do nosso lar. Nossos filhos também estavam com saudade, a gente também teve esse momento aqui, né, eles ficam um pouquinho inseguros, né, quando saem os pais, mas vale a pena cada minuto. Eu só tenho a agradecer, viu, querido? Você e todo mundo da Sal da Terra. Amém, glória a Deus. Meninas,
Outra coisa que eu não contei, ela falou assim, mãe, o Thiago e a Janaína entraram lá em casa, eu sentei no sofá e falei assim, oi, eu sou a Rebeca, filha do Enzo e da Lala. Eu vou dar continuidade em tudo que eles fizeram. Irmãs, é sobre isso. É sobre isso. Se você semeou sementes que cumprem propósito, valeu a pena. Se você ainda não semeou, hoje é o dia. Hoje é o dia que você pode semear. E não é só a palavra, é o eterno, é ajudar pessoas, é estar pronta a ouvir. Nós estamos com a Maíli, que está aqui com a gente. Ela conheceu a gente pela internet, né? Através da pastora Lana, de uma pregação que ela seguiu. Veio para o Grupo Cartas, vai ficar aqui com a gente um mês. Você pode sair com a Maíli, acolher ela, passear com ela, apresentar a Goiânia para ela, apresentar a sua família para ela, apresentar um namorado para ela. Amém? Às vezes tem alguém lá na sua família que quer casar com a Potiguar. Ela não, ela é cearense. Fiquei sabendo ontem que ela é cearense. Então, amados, é sobre isso. É sobre cumprir propósito, amar nossos irmãos e sermos assim intencional. Isso aqui foi intencional. Não foi por acaso que nós chegamos aqui na City. Houve uma conversa com a Magali, houve uma conversa da Magali com os proprietários da empresa. A empresa quis oferecer para nós, quis oferecer um café para 40 pessoas. Nós temos 40 pessoas aqui agora. Aquele que a gente... Agora tem mais de 40 pessoas. Então, aquilo que a gente se propôs, por quê? Porque nasceu antes no coração de Deus. Amém. Então, eles estão oferecendo um café para a gente e você pode oferecer um café. Irmã, se você tiver pão com manteiga e café, é um grande café. Porque o importante é a comunhão, é a gente se encontrar, amém? Amém. A Magali quer dar uma palavrinha. Magali, vem cá dar uma palavrinha para nós. Alguém mais no online? Graça, pode... A gente vai sair, porque ela vai falar aqui do decorado, tá? Ela vai sortear os presentes, mas é só para cá, né? Porque quem tá online não tem jeito, porque é perecível. Um beijo, meninas. Então, vocês vão ficar aí no resenha, né? Você quer falar alguma coisa? Pode acabar aí. Quem quer falar aí? Então, eu vou sair. Lala, tem 3 minutinhos, dá tempo de falar só um negocinho? Dá, pode falar. A Júnia vai falar, meninas. Não percam, porque ela é uma bênção. Graça e paz a todas as amadas, é porque ficou muito forte no meu coração o último e menor versículo deste capítulo. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Graças a Deus por esse capítulo. Graças a Deus pela palavra de Deus no nosso coração. Deus está nos mostrando aqui o quê? Por quanto nós possamos dar, irmãs, por muito que nós tenhamos e possamos e queiramos oferecer e doar, a maior doação já foi feita. Jesus. Quem deu o máximo foi nosso Deus. Ele que entregou Jesus Cristo para toda a humanidade. Então, eu encerro esta manhã agora dizendo para as irmãs, lembrando as irmãs, que nós, não interessa como a Lala iniciou esse encontro hoje, não importa, irmãs, qual denominação que eu frequento, o que eu estou dizendo ser, eu preciso ter e reconhecer o meu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na minha vida. Amém. Preciso entender que a maior oferta já foi feita pelo Deus que é o próprio Cristo. Então, que nós venhamos entender que tudo que eu estou dando não é mérito meu, é graça, é oferta do Senhor, semeadura que Ele já colocou em minha vida. E que nós possamos reconhecer isso todas as manhãs, guardando no nosso coração que eu não acerto quando eu faço por mim, reconhecendo mérito em mim, mas eu acerto quando eu entendo que essa semeadura é necessária porque Deus já fez por mim. Amém? Amém. Era só Amém. isso. Ora por nós, irmã.
Oh, poderoso Deus, poderoso e eterno Pai, graças te damos por essa maravilhosa reunião, Senhor. Como o teu Espírito tem falado aos nossos corações. Como esse grupo tem crescido em graça e sabedoria diante da tua palavra, Pai. Não é mérito nosso, é tão somente a nossa vontade de aprender mais de ti e de estar na sua presença, em humildade. Pai, nós somos umas pelas outras. É como uma verdadeira família que se preocupa quando a mãe viaja e a filha está só, quando o casal não está bem. Mas nós queremos que o Senhor está fazendo por nós e muito mais o Senhor tem para fazer. Abençoa o coraçãozinho, a mente de cada uma deste grupo, Pai, as que estão presentes online ou no local devido a essa reunião, e aquelas que não puderam também participar hoje. Mas eu sei que os teus santos, os teus anjos, estão acampados ao nosso derredor, e não haverá vacilo, não haverá displicência, Senhor, nenhuma que nos tire da sua presença. Abençoa a nossa saúde, abençoa a saúde de cada uma dessas mulheres, abençoa a sua vida conjugal, financeira, a sua vida emocional, espiritual e física. Tudo Amém. para a honra e glória do teu santo nome. Que nós tenhamos dias prósperos e felizes contigo, Senhor, em ti e para ti. Em nome de Jesus.